eu parei nessa proposição aqui na aula passada e ela nos dá uma fórmula para calcular produto escalar de dois vetores dados pelas suas coordenadas com relação a uma base ortonormal. Exercício resolvido. Em relação a uma base ortonormal, são dados os vetores U e V com essas coordenadas aí. Calcule em radianos a medida angular entre U e V. Qual é a fórmula da medida angular? Medida angular, θ entre vetores U e V, satisfaz a seguinte equação. Cosseno de θ, produto escalar de U e V, sobre o produto das normas. Calculando o produto escalar, nós vamos ter aqui, usando a fórmula da proposição anterior, né? Os vetores têm as coordenadas 2, 0, menos 3 e 1, 1, 1. Então, usando a fórmula da proposição anterior, vou multiplicar as coordenadas correspondentes aqui e vou somar os produtos. Então, 2 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais menos 3 vezes 1. Está aqui esses produtos que somados resultam em menos 1, pela proposição que eu acabei de mostrar. Agora as normas. Também a gente viu uma proposição na aula 7 que diz como calcular a norma de um vetor que é dado pelas suas coordenadas com relação a uma base ortonormal. E a fórmula foi essa aqui. Norma de um vetor com coordenadas A, B, C com relação a uma base ortonormal vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nesse caso aqui, essa fórmula vai nos dar raiz de 13. E usando a mesma fórmula para o próximo vetor, que é V, aqui vai ficar com raiz quadrada de 3. Pronto, então calculei as normas dos vetores e calculei o produto escalar. Agora a gente pode aplicar a fórmula que eu escrevi lá em cima. Cosseno de θ igual ao produto escalar sobre o produto das normas, que vai ficar menos 1 sobre raiz de 13 vezes raiz de 3, ou seja, menos 1 sobre raiz de 39, que a gente também pode escrever assim, se a gente quiser racionalizar, né, o denominador. Então, menos raiz de 39 sobre 39. Então, esse número é o cosseno de θ. θ é a medida angular. O que foi pedido no exercício foi a medida angular, né? Eu não sei porque ele colocou em radianos, já que não vai fazer diferença aqui na resposta que a gente vai dar, já que a gente não chegou no número, a gente vai chegar, na verdade, numa expressão que depende do resultado do arco cosseno, né? Esse resultado pode estar em radiano ou em graus, então não faz diferença saber que é para dar a resposta em graus ou radianos. Olá. Sim. O que a gente acabou de concluir é isso aqui. Mas a gente não quer cosseno de θ, a gente quer θ. Aí faz o quê? Isola o θ. Quer dizer, para isolar o θ aqui, o que eu preciso fazer é aplicar a função inversa do cosseno. Em outras palavras, a pergunta que está colocada aqui é: qual é o θ tal que o cosseno de θ é esse número aí? Aí eu faço o quê? Existe a função chamada arco cosseno, que dá exatamente isso que eu quero saber aí. Qual é o arco cujo cosseno é tal número? Arco é sinônimo de ângulo. Qual é o ângulo cujo cosseno é esse número aí? Então, se eu estou dizendo que o cosseno de θ é esse número, θ é o arco cujo cosseno é esse número. Ou seja, θ é o arco cosseno desse número. Então, por isso que apareceu esse arco cosseno. É para passar de cosseno de θ igual a tanto para θ igual a tanto. Aí eu chego aqui, cosseno de θ igual a arco cosseno desse número aí. Só que a gente ainda pode modificar aqui essa expressão do segundo membro, porque a gente tem arco cosseno de menos alguma coisa. Vamos tentar relacionar o arco cosseno de menos alguma coisa com o arco cosseno dessa coisa, sem sinal. Vamos tentar ver como é que essa expressão aqui se relaciona com o arco cosseno do número que está dentro aí, sem o sinal, ou seja, com isso aqui, tá? E a relação já está escrita aí, né? Um vai ser π menos o outro. Agora vamos entender por quê.
Vamos para frente. Seja E uma base ortonormal, determine x para que os vetores U e V mostrados aí com essas coordenadas em relação à base ortonormal E sejam ortogonais. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar novamente a proposição 9,4. Lembrando que a gente também viu uma proposição dizendo que U é ortogonal a V se somente se o produto escalar deles é zero, né? E aí eu vou fazer aqui o produto das coordenadas correspondentes, né? X vezes menos 10 mais 10 vezes x mais 200 vezes zero vai dar essa soma aqui. A gente percebe que 200 vezes zero, zerou, vai zerar aqui, e as duas primeiras parcelas também vão zerar. Então, qual condição deve ser satisfeita por x para que realmente os vetores U e V sejam ortogonais? E eles vão ser ortogonais se somente se o produto escalar deles é zero. Agora, no momento que eu escrevo essa condição do produto escalar desses dois vetores ser zero, eu fico com qual igualdade depois que eu uso as coordenadas dos vetores e aplico a proposição 9,4. A gente vai calcular esse produto escalar de U e V e a gente vai chegar na resposta zero. Então, zero no primeiro membro e no segundo membro a gente já tem zero. Então, a gente está concluindo o que aqui? Quando é que os vetores são ortogonais? Os vetores U e V são ortogonais se somente se zero é igual a zero. Então, a pergunta é, qual é o x para que esses dois vetores sejam ortogonais? Sabendo que os dois vetores são ortogonais se somente se zero é igual a zero. Qual é o x que satisfaz essa condição de 0 igual a 0? Para qualquer x, 0 é igual a 0. Para x igual a 2, 0 é igual a 0. Para x igual a 3, 0 é igual a 0. Por quê? Porque 0 igual a 0 não depende de x. Agora, se eu tiver chegado numa igualdade assim, x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Se fosse assim, U é ortogonal a V se somente se x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Para quais valores de x U é ortogonal a V? Aí teria que resolver a equação aqui. Agora a condição depende de x. Então, nesse caso seria, resolve a equação, chegaria em x igual a mais ou menos 2, tem um menos 2 também, certo? E aí você iria dizer que U é ortogonal a V se somente se x é igual a mais ou menos 2. Ou seja, aqui depende de x. Certo? A condição aqui depende de x, aqui não. Então, quando não depende de x, é para todo x. Isso aqui é verdadeiro para todo x. E se ao invés de 0 igual a 0 fosse 1 é igual a 2, para quais valores de x 1 é igual a 2? Nenhum. Não existe valor de x tal que 1 é igual a 2, porque 1 é sempre diferente de 2. Proposição. Quaisquer que sejam os vetores U, V e W, e qualquer que seja o número real lambda, valem as propriedades. Quando você faz o produto escalar de U com a soma de V e W, isso vai resultar na soma de produto escalar de U e V com o produto escalar de U e W. Ou seja, isso aqui é uma distributividade do produto escalar com relação à soma de vetores. Depois vem outra afirmação dizendo o seguinte, que o produto escalar de U com lambda vezes V é a mesma coisa de você fazer o produto escalar de lambda vezes U com V, ou então você fazer o produto escalar de U e V para depois multiplicar por lambda. Todas essas três expressões aqui chegam no mesmo resultado. Ou seja, o lambda pode transitar tranquilamente de U para V, inclusive saindo do produto escalar, né? Indo para fora. Ele está livre aí para circular, esse lambda, né? Letra C.
U produto escalar com V é igual a V produto escalar com U. Ou seja, o produto escalar define uma operação comutativa. Letra D. Se U é diferente do vetor nulo, então o produto escalar de U com ele próprio é um número maior que zero. Essa última é fácil de ver, né? Porque a gente já viu que a norma de um vetor U é a raiz quadrada do produto escalar de U com U. Né? Então, elevando ao quadrado isso aqui, a gente chega nessa outra igualdade. E aí você tem, de um lado, produto escalar de U com ele próprio, do outro lado, uma expressão que já está elevada ao quadrado, né? Então isso significa que esse número aqui é maior que ou igual a zero. No caso em que U é não nulo, isso vai implicar que esse número aqui é positivo. A letra D é muito fácil a gente constatar a partir de enunciados que a gente já viu. Então tá aqui os nomes que a gente pode dar para essas propriedades aqui. Letra A a gente pode chamar de distributividade do produto escalar com relação à soma de vetores. Letra B a gente pode chamar de compatibilidade do produto escalar com relação à multiplicação de número por vetor. Letra C a gente pode chamar de comutatividade do produto escalar. Letra D a gente chama de positividade. Usando o princípio da indução finita, pode-se estender a propriedade A para qualquer número de parcelas. No caso, se eu tenho o produto escalar de U com uma soma de N vetores, isso vai ser o quê? Vai ser o produto escalar de U com o primeiro vetor nessa soma, mais o produto escalar de U com o segundo vetor nessa soma, etc, etc. Ou seja, essa igualdade aqui está generalizando a distributividade que eu falei aqui em cima, né? Essa distributividade que está no item A vale para quando você tem apenas U sendo multiplicado escalarmente à direita por uma soma com duas parcelas exatamente, V mais W. E a igualdade que a gente tem aqui embaixo é mais geral, porque a soma, ao invés de ser de duas parcelas exatamente, vai ser de N parcelas, onde N é um número natural, arbitrário. Inclusive pode ser zero também. Se você tiver zero parcelas aqui nessa soma, isso significa que o resultado da soma é o vetor nulo. Então, você vai terminar chegando em um produto escalar com zero é igual a uma soma com zero parcelas de números. Então, nesse caso, essa soma com zero parcelas de números vai ser o número zero. Então, isso a gente já sabe da definição, mas de qualquer forma vale a pena comentar que isso também é caso particular dessa igualdade quando a gente considera N igual a zero, ou seja, uma quantidade de parcelas aqui igual a zero. Observação 98. Quando você tem U produto escalar com V igual a U produto escalar com W, eu posso fazer isso aqui, ó, cancelar o U. Não. Por quê? Ah, eu não posso cancelar o U porque pode ser que esse U seja o vetor nulo, né? Se U for o vetor nulo, é claro que a igualdade vai ser verdadeira porque nos dois lados você vai ter uma expressão resultando em zero. Então, se U for o vetor nulo, nos dois lados você vai ter uma expressão resultando em zero, portanto, nos dois lados você vai ter expressões iguais, sem que necessariamente V seja igual a W. V pode ser diferente de W, e mesmo assim eu tenho o V igual a o W. Ou seja, isso aqui não implica V igual
a W, porque pode ser que U seja vetor nulo, sem que V seja igual a W, né? Mas não é só nesse caso em que não vale a implicação. Mesmo quando U é não nulo, você em geral não pode concluir que a partir dessa igualdade aqui segue que V é igual a W. Por exemplo, considere dois vetores distintos V e W e um terceiro U que seja ortogonal a ambos. Então, dois vetores distintos V e W, V distinto de W, vou colocar logo aqui ele sendo LI, mas não precisava, né? E considere U ortogonal a ambos. Assim, ó. Então, aqui a gente tem claramente produto escalar de U e V é zero porque U e V são ortogonais. Produto escalar de U e W também é zero porque U e W são ortogonais. Mas, no desenho, a gente vê claramente que V é diferente de W, né? Então, isso é um contra-exemplo. Isso poderia ser uma questão da prova, né? Verdadeiro ou falso? Se o produto escalar com V é igual a U produto escalar com W, isso implica necessariamente que V é igual a W? Não. O que é que a gente pode concluir, então, né, dessa igualdade UV igual ao W? O que eu posso concluir é o seguinte: eu não posso concluir que V é igual a W, mas eu posso concluir que U é ortogonal a V menos W. Por quê? Porque ó, se eu tenho que UV é igual ao W, você passa o produto escalar de U e W para o primeiro membro, trocando sinal, claro. Então vai ficar aqui com UV menos o W é igual a zero. E aqui eu posso pôr em evidência esse U, usando a distributividade, né? U multiplicado escalarmente por V menos W é a mesma coisa que essa diferença aqui de UV menos do W. Então, a partir dessa expressão, eu posso chegar nessa e vice-versa. Ou seja, essas três igualdades aqui são equivalentes. Ou seja, UV é igual ao W se somente se U é ortogonal à diferença V menos W. Porque é isso que eu tenho aqui. Quando eu sei que U multiplicado escalarmente por V menos W é zero, eu estou dizendo que U é ortogonal a V menos W, tá? Então, outra perguntinha de verdadeiro ou falso, né? Se o produto escalar de U e V é igual ao produto escalar de U e W, então U necessariamente é ortogonal a V menos W. Sim, verdadeiro. Está provando aqui. Segunda observação aqui diz o seguinte, que se eu sei que o produto escalar de U e V é zero, eu não posso concluir que algum desses vetores seja nulo. É claro, porque a gente já viu que essa igualdade aqui equivale a dizer que U é ortogonal a V. Então, geometricamente, é fácil imaginar dois vetores não nulos, ortogonais, né? Vetores U e V ortogonais, não nulos, o produto escalar deles vai ser zero, e nem por isso qualquer um deles seja nulo, né? Nem pense em cortar U nesse quociente aqui de produtos escalares, ó. U vezes V sobre U vezes W. A tendência da gente, quando a gente vê uma expressão dessa forma, né, AB sobre AC, é cortar o A. Vai ficar com B sobre C. Isso vale para quando A, B, C são números reais, sendo A e C diferente de zero. Mas para vetores, eu não posso cortar. No produto escalar, eu não posso cancelar aqui. Até porque, se eu cancelasse, eu ficaria com V sobre W. E o que é V sobre W? Não existe divisão de vetor por vetor. Não existe divisão por vetor, seja de vetor
seja de número. Se fosse assim, um número dividido por um vetor, 2 sobre W, por exemplo. Isso aqui também não está definido. Eu não sei o que é isso, 2 sobre W, tá? Então, isso é um erro grave. Você escrever divisão por vetor é um erro grave. Não façam isso. Exercício resolvido. As medidas angulares entre os vetores unitários U e V, U e W, e V e W são, respectivamente, 30, 45 e 90 graus. Prove que o VW é uma base. Então, para provar que o VW é uma base, o que eu tenho que fazer é provar que o VW é LI. Né? Ser base e ser linearmente independente é a mesma coisa quando se trata de tripla ordenada. Ou seja, uma tripla ordenada é base se somente se ela é linearmente independente. O que não vale para par ordenado. Né? Um par ordenado nunca vai ser base. Uma lista com 4 ou mais vetores nunca vai ser base. Mas quando você tem uma tripla ordenada, ela vai ser base se somente se ela é LI. Então, o que eu quero é provar que essa tripla é LI. Uma maneira comum de fazer isso é supor que eu tenho uma combinação linear desses vetores UVW com coeficientes alfa, beta, gama, e essa combinação linear resulta no vetor nulo. Se você conseguir provar que necessariamente esses escalares alfa, beta e gama são todos nulos, você vai estar provando que a tripla UVW é LI. A gente já viu o resultado falando isso. A tripla de vetores UVW é LI se somente se toda a combinação linear desses 3 vetores que resulta no vetor nulo é atrivial. Em outras palavras, a tripla é LI se sempre que você tiver uma combinação linear de vetores UVW com coeficientes alfa, beta, gama resultando no vetor nulo, esses coeficientes alfa, beta, gama são todos nulos, tá? Então prove que essa igualdade implica alfa, beta e gama sendo todos nulos e você vai estar provando que eles são LI. Então é assim que eu começo resolvendo aqui esse exercício. Supondo que alfa U mais beta V mais gama W é o vetor nulo. E vou tentar mostrar, a partir daí, que alfa, beta e gama são todos nulos. Usando o quê? Usando as informações que o enunciado deu sobre as medidas angulares entre esses vetores U, V e W. Então a gente sabe que a medida angular entre U e V é 30 graus. A medida angular entre U e W é 45 graus. E a medida angular entre V e W é de 90 graus. Tá? Então, como é que eu posso usar as informações sobre essas medidas angulares para concluir, a partir daí, que alfa é 0, que beta é 0 e que gama é 0? Eu posso usar o produto escalar. O produto escalar vai, de alguma forma, relacionar essa equação 9,5, que eu estou supondo que valha para esses escalares alfa, beta, gama, com as informações sobre as medidas angulares. De que maneira? Da seguinte maneira: você multiplica ambos os membros da equação pelo vetor U. Claro, produto escalar, né? Faz o produto escalar de U por ambos os membros da equação 9,5. Então, multipliquei aqui o primeiro membro por U, fiquei com isso. Multipliquei o segundo membro, que era o vetor nulo, por U, fiquei com o produto escalar de U com o vetor nulo, que a gente já sabe que é 0, por definição, né? Então, ou seja, aqui a gente tem que essa expressão, que é um produto escalar de U com uma combinação linear de UVW, é 0. Quando a gente usa a distributividade aqui, no primeiro membro, fica assim. E a gente também pode usar a definição de produto escalar, sabendo que U, V e W são vetores não nulos. Por quê? Porque a tripla UVW é LI.
Se a tripla ou VW é LI, os vetores nela são necessariamente não nulos. Se tivesse algum vetor aí nulo nessa tripla, ela seria LD. Isso é outra pergunta que eu posso fazer também. Sempre que numa lista de vetores você tem um vetor nulo lá dentro, essa lista é necessariamente LD? Sim. Se uma lista é LI, então todo vetor nela é não nulo? Sim. O fato dos vetores UVW serem não nulos aí, me diz que na definição de produto escalar, eu devo usar aquela fórmula que diz que produto escalar de U e V é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno da medida angular, né? É essa fórmula que eu vou usar agora. A partir dessa equação, usando essa fórmula, eu fico com essa outra. Aqui a gente tem alfa multiplicando o produto escalar de U com ele próprio. Então eu vou usar essa fórmula aqui, sendo que nesse caso, como U é igual a U, quer dizer, os vetores que eu estou multiplicando aí escalarmente são iguais, então esse θ, que é a medida angular, vai ser zero, de modo que o cosseno de θ é 1. Então nesse caso aqui, para U vezes U, essa fórmula aqui vai me dar norma de U vezes norma de U vezes cosseno de zero, que é 1. Ou seja, norma de U ao quadrado. Depois, produto escalar de U e V é igual a isso aqui, usando a fórmula acima aqui, né? E produto escalar de U e W é isso aqui. Eu estou usando também as informações que foram dadas no enunciado sobre as medidas angulares entre esses vetores aí. Medida angular entre U e V é 30 graus. Medida angular entre U e W é 45 graus. Certo? Por enquanto eu ainda não usei a medida angular entre V e W. Não preciso usar aqui, nem vai ter como usar, mas vai aparecer depois. O que é que a gente sabe mais? Qual é a norma de U, V e W? O enunciado está dizendo também que esses vetores U, V e W são unitários, né? Essa informação é importante, porque está dizendo exatamente que a norma de todos eles é 1. Então, a partir dessa equação aqui, pondo as normas desses três vetores sendo 1, eu chego na equação 9 e 6. Isso aqui é 1, isso aqui também é 1, isso aqui também é 1. Além disso, quem é o cosseno de 30 e quem é o cosseno de 45? Vocês sabem aquela tabelinha de seno e cosseno, né? Seno, cosseno, 30, 45, 60. Coloca denominadores 2, né? Tudo sobre 2. Aí, em cima, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, né? E embaixo, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Aí, eu estou usando essas informações aí. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, cheguei nessa equação, que é uma equação linear nas incógnitas alfa, beta, gama. Isso é o que a gente pode concluir a partir dessa equação, quando a gente multiplica de um lado e do outro pelo vetor U escalarmente. Agora, a gente também pode multiplicar essa equação por V e por W. E aí o procedimento vai ser análogo. Se eu tivesse multiplicado por V, essa equação aqui, eu ficaria com alfa VU mais beta VV mais gama VW igual a 0. Né? Se eu tivesse multiplicado isso aqui por V, aí faria a mesma coisa. Alfa vezes produto das normas de V e U vezes o cosseno da medida angular, né, de V e U, mais beta, produto das normas de V e V,
Nesse caso, a medida angular é 0, então nem precisa colocar cosseno de 0, que é 1. Mais gama, produto das normas de V e W, vezes o cosseno da medida angular aqui entre V e W, que é quem? É 60 graus, né? Cosseno de 60 graus. Então, assim, daria para a gente fazer o mesmo procedimento aqui, trocando a multiplicação pelo vetor U por uma multiplicação pelo vetor V, como eu estou mostrando aqui. Se a gente fizer isso, a gente também vai chegar numa equação linear parecida com essa, que vai ser essa aqui, ó. E analogamente, a gente também pode fazer aquela multiplicação por W. Multiplica escalarmente aquela equação alfa U mais beta V mais gama W igual a vetor nulo. Multiplica escalarmente aqui de um lado do outro por W, né? Vai chegar numa outra, mais ou menos assim. E, novamente, essa outra, depois que usar as informações sobre as normas dos vetores e as medidas angulares entre esses dois vetores, você vai chegar aqui, ó. Tá? Então a gente tem agora 3 equações lineares nas variáveis alfa, beta e gama. Com essas 3 equações lineares a gente forma um sistema. Pega a equação 9,6, que é essa aí, e junte com as equações aqui numeradas com 9,7. Isso aqui é um sistema linear que a gente pode resolver aí por substituição mesmo. A partir desse sistema, isolando beta na segunda equação, a gente tem que beta igual a menos raiz de 3 sobre 2 alfa. Isolando gama na terceira equação, a gente tem que gama é igual a menos raiz de 2 sobre 2 alfa. E aí a gente substitui essas duas equações aqui, ó, que dão beta e gama em função de alfa, substitui na primeira equação. Então eu tenho alfa menos 3 alfa sobre 4 menos 2 alfa sobre 4, que é alfa menos 5 quartos de alfa, né? Ou seja, menos alfa sobre 4, isso tem que ser 0, né? Que é o que a primeira equação aqui do sistema diz. Menos alfa sobre 4 tem que ser 0, logo alfa é 0. Se alfa é 0, isso vai me permitir concluir que beta é 0 e gama é 0 também. Então a gente está mostrando que aqueles escalares dessa suposição aqui são necessariamente todos nulos. Se você tiver essa combinação linear de UVW resultando no vetor nulo, os coeficientes aí tem que ser todos nulos. E, portanto, o VW é LI. Ou seja, o que a gente mostrou é que a única combinação linear de UVW que resulta no vetor nulo é a trivial. Ou seja, o VW é LI, portanto, uma base. Observação 9.10. Conforme o exercício 9.24b, qualquer tripla de vetores não nulos, 2 a 2 ortogonais, é base. Logo, se é uma tripla de vetores unitários, 2 a 2 ortogonais, então é base e, neste caso, ortonormal. Logo, as bases ortonormais podem ser caracterizadas com auxílio do produto escalar pelas seguintes equações. Ó. Se você sabe que é uma base ortonormal com vetores E1, E2, E3, isso equivale a dizer que essas equações aqui são verdadeiras. Ou seja, quando você tem uma base ortonormal, o produto escalar de um vetor por outro distinto dele é sempre 0. Aqui, ó. Quando você pega um vetor na base e multiplica por outro distinto dele, usando o produto escalar, claro, o resultado vai ser 0. Por quê? Porque a gente sabe aí, no caso, que essa base é ortonormal, o que implica dizer que os vetores aqui são 2 a 2 ortogonais, né? E
o produto escalar de um vetor com ele próprio, numa base ortonormal, é 1. Por quê? Porque esses produtos escalares aqui, de vetores iguais, ó, numa base ortonormal, vai resultar em quê? Produto escalar de E1 com E1 é a norma ao quadrado de E1. Produto escalar de E2 com E2 é a norma ao quadrado de E2. Produto escalar de E3 com E3 é a norma ao quadrado de E3. E eu sei que a base aqui é ortonormal. Se a base é ortonormal, então eu sei que as normas desses 3 vetores aqui são todas 1, ou seja, os vetores são unitários. Se os vetores são unitários, então normas ao quadrado desses vetores aí são todas 1. Por isso, a gente tem também essas igualdades aqui, ó. Produto escalar de um vetor com ele mesmo, se esse vetor faz parte de uma base ortonormal, então produto escalar do vetor com ele mesmo é 1. Então, com essas várias equações, você consegue caracterizar a condição da base ser ortonormal, no sentido que a base é ortonormal se somente se vale essas equações todas aí. A projeção ortogonal de um vetor sobre o outro é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o vetor V e eu tenho aqui o vetor U. Pense aqui numa fonte de luz aqui, ó, que vai emitir raios ortogonalmente à reta que passa pelo representante indicado aqui do vetor U. Tá? Então, essa fonte de luz vai fazer uma sombra do vetor V sobre o vetor U. E essa sombra vai determinar aqui embaixo um vetorzinho P, tá? Que está exatamente debaixo da sombra. Esse vetor P aqui embaixo é a projeção ortogonal de V sobre U. Tá? A ideia intuitiva é essa. A gente quer descobrir quem é esse vetor P, que está exatamente embaixo da sombra projetada por V sobre o vetor U. Então vamos fazer uma continha aqui para conseguir uma fórmula para esse vetor P em função de V e U. Eu sei que o comprimento de P deve ser o quê? Sabendo que o comprimento de P vai ser o comprimento do cateto adjacente desse triângulo retângulo, né, com relação ao ângulo θ, que define a medida angular entre os vetores U e V. Portanto, esse ângulo θ satisfaz cosseno de θ é igual a produto escalar de U e V sobre o produto das normas de U e V. A gente sabe isso sobre esse ângulo θ aqui. Eu posso dizer por trigonometria básica aí que esse P é comprimento da hipotenusa, ou seja, norma de V, vezes o cosseno de θ, né? Então, usando agora as duas informações que eu tenho sobre a norma de P e sobre o cosseno de θ, eu vou ficar com norma de V vezes, aí substitui aqui quem é o cosseno de θ, né? Vai ficar assim. Simplifica aqui a norma de V, ó, pode cortar. É número, norma de V é número, pode cortar, certo? E a gente sabe que é diferente de zero também devido ao desenho. Então eu vou ficar com produto escalar de U e V sobre a norma de U. Isso aqui é a norma de P. Mas P é um vetor. Eu não quero descobrir apenas a norma de P. Eu quero descobrir quem é P, o vetor. Então eu preciso me preocupar também com direção e sentido. Mas a direção e sentido do vetor P vai ser a direção e sentido do vetor U. E eu já tinha dito numa aula anterior que quando a gente quer especificar apenas direção e sentido, sem se preocupar com a norma, a gente usa versor.
Então, para você dizer que P tem a mesma direção e sentido de U, você diz que P é um múltiplo do versor de U. Quem é o versor de U? É U dividido pela norma de U. Não só isso, mas também lambda positivo, tá? Isso aqui é dizer que P tem a mesma direção e sentido que U. Se somente se isso aqui acontece, se somente se existe um lambda positivo, tal que P é igual a lambda vezes o versor de U. Só que eu posso dizer mais, eu posso dizer quem é esse lambda. Lambda vai ser exatamente a norma de P. Isso vale em geral, tá? Sempre que você tem um vetor P que tem a mesma direção e sentido de um vetor U, e você sabe que a norma de P é lambda, então P vai ser esse lambda vezes o versor de U. Então eu vou usar essa ideia agora. A gente já tem a norma de P e a gente sabe que P tem a mesma direção e sentido que U, logo P vai ser quem? Vai ser a norma de P vezes o versor de U. Então vai ficar assim, P é igual a norma de P que a gente já calculou vezes o versor de U. Então, esse produto aqui, ó, é produto de número por vetor, tá? Esse pontinho aqui no meio não é produto escalar, é produto de número por vetor. Para simplificar essa expressão, tem que estar ligado nisso. O que é produto escalar de vetores e o que é produto de número com vetor. E o que é produto de número com número também. E daqui a pouco vai aparecer produto vetorial. Então tem que ficar ligado nisso, né? O que é produto de quê? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, essa expressão à direita, U sobre a norma de U, pode ser escrita como 1 sobre norma de U vezes o vetor U. Então, onde você tem a fração U sobre norma de U, pode escrever assim, 1 sobre norma de U vezes o vetor U. E aí você vai ter dois escalares aqui, lambda multiplicando μu, que é isso aqui, ó. μu está aqui. E você quer multiplicar esse μ por lambda. Então você vai usar a compatibilidade, né? Vai ficar lambda μ multiplicando u. Pode fazer isso aqui, certo? Compatibilidade aqui. Lambda vezes μ é lambda μ vezes u. Passa o μ, que é 1 sobre norma de u, para multiplicar o lambda. Então, lambda μ vai ficar assim, vai ficar uv sobre o produto das normas de u aqui embaixo, que é norma de u ao quadrado. Sobrou quem? Sobrou o vetor u. Pronto, então essa é a expressão que a gente vai usar para calcular o vetor P, que é a projeção de V sobre U. Tá? Então, acabamos de concluir que o vetor P é dado por produto escalar de V com U sobre a norma de U ao quadrado, multiplicando U. Esse vetor P vai ser definido como projeção de V sobre U. Tá? A mesma fórmula vale para uma situação como essa aqui, onde o ângulo θ, por exemplo, é obtuso, né? Eu poderia deduzir essa fórmula também, usando um raciocínio bastante parecido para uma situação como o da figura 96b também. E veja que no item B dessa figura, a projeção de V sobre U, nesse caso aí, não está exatamente em cima do vetor U, né? Nesse caso aqui, a projeção vai estar no sentido contrário do vetor U. Aqui, ó. Ou seja, nem sempre a projeção de um vetor sobre outro cai exatamente em cima desse outro. Ou seja, aquela ideia da sombra projetada que eu expliquei aqui, tal, aqui ainda vai ter a sombra desse vetor V, mas não vai ser a sombra projetada sobre o vetor U, porque o vetor U está do outro lado. Vai ser, na verdade, a sombra do vetor V projetada sobre a reta que passa, entre aspas, pelo vetor U, né? Que passa pelo representante do vetor U.
É mais ou menos essa a ideia. Quando você projeta um vetor sobre outro, você não está projetando exatamente em cima do outro vetor, mas está projetando sobre a reta que passa por um representante desse vetor. Então aqui tem a definição de projeção ortogonal de um vetor sobre outro, seja U um vetor não nulo. Isso é importante também, né? Para fazer a projeção de V sobre U, é necessário que esse U seja não nulo, tá? Senão não vai ter uma reta passando por ele, né? Não vai ter uma direção bem definida, se U for nulo. Dado qualquer vetor V, o vetor P é chamado projeção ortogonal de V sobre U, indicado assim, proj VU, se satisfaz as seguintes condições. Primeiro, P é paralelo a U. Segundo, V menos P é ortogonal a U. Essas duas condições já definem o vetor P que eu tinha calculado aqui atrás. Ó. Veja que em ambas as figuras nós temos P paralelo a U e V menos P ortogonal a U. Aqui, ó, V menos P, quem é? É esse vetor aqui, ó. É o vetor CB. V menos P é ortogonal a U. E P paralelo a U. Tanto no caso A quanto no caso B. V menos P aqui no caso B vai ser esse vetor, né? Que é ortogonal a U. Cadê U? Está aqui. U está aqui. Então é claro que U é ortogonal a V menos P. E também é claro que o vetor P, que está aqui, ó, é paralelo a U. Tá? Então, você poderia simplesmente pegar essas duas condições aqui e dizer o vetor P é aquele que satisfaz essas duas condições, ao invés de chegar na fórmula que eu deduzi, né? Isso é o que o livro está fazendo aqui nessa definição. Ao invés de definir o vetor projeção de V sobre U como sendo produto escalar de V com U sobre a norma de U ao quadrado vezes o vetor U, ele está dizendo a projeção de V sobre U, denotada por essa notação, vai ser o vetor P que satisfaz essas duas condições, que a gente também pode escrever assim, né? O que eu estou dizendo é que a projeção de V sobre U é o vetor paralelo a U, e é tal que a diferença V menos essa projeção é ortogonal ao vetor U. Aí depois você verifica a fórmula que eu deduzi, que está aqui nessa proposição 9.13. Tá? A partir daquela definição, que é geométrica, você chega nessa fórmula com aquele raciocínio que eu mostrei. Aqui ele está dando a fórmula para o vetor projeção e para a norma desse vetor projeção. Mas a norma é fácil. A partir da fórmula 9.11, você chega tranquilamente na fórmula 9.12, usando as propriedades da norma e tal. Exercício resolvido. Dada uma base ortonormal B com vetores I, J, K, sejam os vetores U e V definidos assim, né? Obtenha a projeção ortogonal de V sobre U. Aqui a gente vai usar a fórmula que eu deduzi, né? Projeção de V sobre U vai ser o quê? Vai ser produto escalar de V com U sobre a norma ao quadrado de U vezes o vetor U. Quem é o produto escalar de V e U? Basta aplicar a proposição 9.4, que a gente viu no início da aula de hoje, que vai dizer que você pode calcular esse produto escalar multiplicando as coordenadas correspondentes e somando esses produtos. Então, nesse caso, esse produto escalar vai ser 18. A norma de U pode ser calculada pela fórmula raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, né? No caso, vai ficar assim. Que está feita aqui a conta já. Isso aqui é a norma de U. Mais a norma ao quadrado vai ser elevar isso aqui ao quadrado, que vai dar quadrado da norma de U é igual a 9. Então eu já tenho o produto escalar de V e U. Já tenho a norma ao quadrado de U, desse produto escalar por essa norma ao quadrado, e multiplico esse quociente pelo vetor U, usando as coordenadas do vetor também.
Aí vai ficar 18 sobre 9 dá 2. 2 vai entrar aqui nessas coordenadas, multiplicando cada uma delas. Então, resultado, esse aqui é o vetor projeção. 4 menos 4, 2. No item B, ele diz o seguinte: determine P e Q, tais que V é a soma de P e Q, tendo P paralelo e Q ortogonal a U. Basta você fazer um desenho para se situar aqui, ó. Eu já tenho a projeção de V sobre U. Está aqui o vetor V, está aqui o vetor U, digamos. Aqui eu vou ter a projeção de V sobre U. Agora, ele quer que a gente chegue em V por uma soma de dois vetores, P e Q, sendo P paralelo a U e Q ortogonal a U. Ou seja, qual é o caminho possível que eu posso usar para chegar aqui, ó, digamos, ponto B, ponto O, ponto A. Qual é o caminho possível para eu ir de O para B, fazendo duas trajetórias retilíneas consecutivas, a primeira sendo paralela a U e a segunda sendo ortogonal a U. Eu quero sair de O para chegar em B com duas trajetórias retilíneas consecutivas, a primeira paralela a U e a segunda ortogonal a U. Qual é o caminho que eu posso fazer? A primeira trajetória, eu falei que tem que ser paralela a U, e eu quero sair de O. Então eu tenho que vir por aqui, né? Ao longo do vetor projeção. Primeira trajetória retilínea é essa aqui. E depois eu tenho que pegar subindo, que a segunda trajetória retilínea tem que ser ortogonal a U. Então eu vou primeiro ao longo de U, que vai ser também ao longo da projeção de V sobre U, retinho. Quando chegar num determinado ponto, que vai ser nesse ponto A, eu pego subindo ortogonalmente a U. Então, ou seja, os vetores P e Q que eu preciso aqui vão ser, respectivamente, projeção de V sobre U. E quem vai ser Q? Q vai ser o vetor subindo aqui de A para B, né? Ou seja, Q vai ser o vetor AB, que você também pode escrever como sendo V menos P. É claro, né, que se eu somar o vetor P com esse vetor aqui, que é V menos P, é claro que isso vai dar V, né? Ou seja, essa escolha aqui de Q como sendo V menos P me ajuda a satisfazer essa condição de V ser a soma de P e Q. Então, basta tomar Q como sendo V menos P. Agora ele quer também que P seja paralelo a U e Q seja ortogonal a U. Mas a escolha que eu estou fazendo aí também vai satisfazer isso. Porque a gente sabe que da definição de projeção ortogonal, sempre que você faz a projeção ortogonal de V sobre U para obter um vetor P, então V menos esse P vai ser sempre ortogonal a U. Então, a condição de o vetor Q ser ortogonal a U também é satisfeita com essa escolha que eu estou fazendo aqui de P. Então, pronto. O que a gente quer calcular é P e Q, sendo P a projeção que a gente já calculou no item A, e Q sendo o vetor V menos P. Então, a gente faz aqui V menos a projeção que a gente já calculou no item A. Vai terminar chegando aqui. Isso encerra o capítulo 9, agora... 10 em 1 minuto. O 10 em 1 minuto, vai dar tempo agora, fazer o 10. Ó, vou cronometrar aqui, certo? 1 minuto. Contando, aqui. Bom, basicamente é o seguinte. Existem dois tipos de base. Dois tipos de base. Bases destras e bases sinistras. Você pode identificar cada um desses tipos com essas regras aí que eu estou mostrando. Regra da mão direita, que é essa aqui, regra da mão direita, e regra da mão esquerda. Se você, usando a mão direita, posicionar os 4 dedos, tirando o polegar, os 4 dedos, fazendo uma voltinha assim, um movimento circular, que vai passar primeiro por U, depois por V,
de modo que o polegar esteja apontando mais ou menos na direção e sentido do vetor W, então essa base é destra. E se você fizer a mesma coisa que eu estou explicando aqui, sendo que com a mão esquerda, então a base é sinistra. Então existem esses dois tipos de base. Quando a gente diz que o espaço V3 está orientado, a gente quer dizer que foi feita uma escolha de um desses dois tipos de base para ser chamado de base positiva. Você pode orientar o espaço dizendo que as bases destras são as bases positivas, ou pode escolher as bases sinistras para serem as bases positivas. Quando você faz essa escolha, você está orientando o espaço. Tá? Então, quando for dito base positiva, é uma dessas duas, supondo que essa escolha já foi feita. Tá? 1,40. É porque eu expliquei com... Foi. Certo? Mas é basicamente isso. Aqui tem outras explicações possíveis. Esse desenho não é do livro, não. Esse desenho foi eu que fiz com a minha mão. Essa é a minha mão. Essa é a minha mão. Eu tirei foto, botei no programa e saí cobrindo, né? Saí cobrindo a mão. Eu achei melhor essa explicação daqui do que a do livro. A do livro vai fazer assim, ó, em outra posição que eu não acho muito boa, não. Para entender, não. Eu acho melhor fazer assim, ó.